Ninguém conseguia entender as palavras da CEO japonesa, até que a garçonete tímida deu passo à frente, traduziu perfeitamente e revelou uma verdade chocante que deixou todos sem fala. Diga sua idade nos comentários abaixo, depois aproveite a história e se inscreva para mais. Acredite, o final vai deixar você sem fôlego. O elegante salão do restaurante Meridian no bairro dos Jardins em São Paulo vibrava com as conversas discretas da elite paulistana. Lustres de cristal arrancavam um brilho quente sobre as toalhas de linho branco enquanto arandelas douradas iluminavam as paredes creme adornadas com molduras clássicas. Altas palmeras decorativas permaneciam imponentes nos cantos, suas folhas capturando a luz suave. Emily Carter se movia entre as mesas como uma graça treinada, seu avental vinho impecável contrastando com a blusa branca, o cabelo loiro preso e um coque simples. E aos 26 anos trabalhava no Meridian, havia 3 anos aperfeiçoando a arte de ser invisível enquanto antecipava cada necessidade dos clientes. O restaurante atendia executivos de grandes empresas, famílias tradicionais e viajantes internacionais que valorizavam discrição e serviço impecável. Emily adorava a elegância silenciosa do lugar, a maneira como a luz das velas dancava nas tacas de vinho, a atmosfera contida que fazia até as pessoas mais poderosas abaixarem a voz. Ela não era como outros garçons que sonhavam com carreiras artísticas ou escolas de moda. Aquilo já era suficiente, seguro, previsível. Ela podia desaparecer no ritmo de dobrar guardanapos e memorizar listas de vinhos. Mas naquela noite algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que Emily não conseguia identificar. A mesa 7 havia sido reservada para um grupo privado, uma delegação empresarial japonesa hospedada no hotel acima do restaurante. O maître estava ansioso o dia inteiro, conferindo a reserva repetidamente, garantindo que tudo estivesse perfeito. Quando os convidados chegaram, Emily entendeu o motivo. A mulher no centro do grupo impunha respeito apesar da pequena estatura. Vestida com terno vinho sob medida que transmitia riqueza e poder, ela se movia com a autoridade de alguém acostumada às salas de diretoria e decisões bilionárias. O cabelo prateado estava preso em coque elegante, brincos de perolas capturando a luz conforme ela caminhava. Emily imaginou que ela tivesse por volta de 60 e poucos anos, mas seus olhos possuíam uma nitidez que não deixava nada passar. Ela estava acompanhada por 4 homens de terno escuro, todos mais jovens, todos diferentes. Eles falavam japonês rapidamente enquanto se acomodavam à mesa redonda perto da janela de onde se via o brilho das luzes de São Paulo. O colega de Emily, Marcos, anotou os pedidos de bebida e voltou a estar de serviço como uma expressão frustrada. Eles estão falando japonês, murmurou para Emily. O aplicativo de tradução do meu celular não pega metade do que dizem. A senhora mais velha parece importante, mas não estou entendendo nada. Emily assentiu em simpatia. Ela havia estudado japonês na faculdade como curso complementar por puro interesse pela língua e cultura. Passara um semestre em Tóquio morando com uma família anfitriã e pegando metro como uma local, mas nunca mencionara isso a ninguém no Meridian. Parecia mais seguro misturar-se não chamar atenção. E se esperassem que ela traduzisse o tempo todo e se cometesse erro, a noite transcorreu tranquila no início. A delegação japonesa pediu vinho, entradas, pratos principais. A mulher de terno vinho falava ocasionalmente, sua voz carregando autoridade mesmo quando Emily não podia ouvir as palavras. Os homens ouviam atentamente, acenando com a cabeça, fazendo anotações em tablets. Parecia jantar de negócios como tantos que o Meridian recebia todas as semanas. Emily estava reabastecendo copos de água na mesa nine quando ouviu a como grito agudo, cadeiras arrastadas. Virou-se e viu a mulher japonesa meio de pé, uma mão pressionada contra o peito, o rosto contorcido de dor. Os homens ao seu redor levantaram-se alarmados, falando todos ao mesmo tempo em japonês acelerado. Outros clientes começavam a olhar a atmosfera elegante se partindo. Marcos correu até ela perguntando o que havia de errado, mas a barreira linguística o deixava impotente. Agora a mulher arfava tentando falar, mas as palavras saíam em japonês urgentes e desesperadas. Seus acompanhantes estavam em pânico, pegando o celular, outro tentando segurá-la enquanto ela cambaleava. O coração de Emily disparou. Ela viu o medo nos olhos da mulher, a maneira como seus dedos apertavam o paleto e soube que não podia ficar parada.
Cada instinto gritaba para que Emily ficase para trás de Ixase outra pessoa resolver permaneciese invisible. Mas a mulher estava com dor possivelmente morrendo e ninguém conseguia entendê-la. Os pés de Emily se moveram antes que sua mente alcançasse o que estava acontecendo. Ela atravessou o salão com passos rápidos a voz firme a pesar do tremor nas mãos. Com likenka disse baixinho aos homens e então mudou para o japonês. Posso ajudar? Eu falo japonês. Por favor deixe-me perguntar o que está acontecendo. O alívio nos rostos deles foi imediato. Eles recuaram abrindo espaço para Emily. Ela se ajoelhou ao lado da cadeira da mulher encontrando aqueles olhos afiados agora enevoados pela dor e por algo mais. Medo. Medo real e cru. Onde dói? Perguntou Emily suavemente em japonês. Consegue descrever o que está sentindo? A mulher agarrou o pulso de Emily com uma força surpreendente. Veneno arfou em japonês. Alguém me envenenou na comida ou na bebida. Posso sentir queimando o peito, a garganta. As palavras eram claras a pesar da respiração dificultada. O contrato. Eles querem impedir o contrato. Chame a polícia. Não deixe ninguém sair. O sangue de Emily gelou. Ela olhou para os homens ao redor de repente enxergando-os de outra forma. Qual deles seria alguém no restaurante ou aperto da mulher ficou mais forte? Por favor, sussurro. Não confie em ninguém. A polícia. Agora, a mente de Emily corria. Ela poderia estar errada. Poderia ser ataque cardíaco ou ataque de pânico qualquer coisa. Mas a certeza na voz da mulher o detalhe específico sobre envenenamento se existisse ao menos uma chance de ela estar certa. Emily se levantou sua voz cortando o murmúrio dos clientes preocupados com uma autoridade que ela mesma não sabia que possuía. Alguém ligou para o 190 avisem possível envenenamento e Marcos diga ao maitre para trancar as portas. Ninguém sai até a polícia chegar. Os 15 minutos seguintes se desenrolaram como borrão surreal. Marcos em seu crédito não questionou. Correu para a frente do restaurante enquanto Emily permanecia como a mulher mantendo. Falando em japonês e monitorando sua respiração. Os outros clientes ficaram em silêncio observando com uma mistura de preocupação e confusão. Alguns chegaram a se levantar, mas o anúncio do maitre de que as portas estavam temporariamente trancadas para a segurança de todos espalhou murmúrio de alarme pelo salão. Isso é absurdo, protestou homem de terno cinza na mesa fora. Voces não podem nos manter aqui. Tenho uma reunião, senhor. Houve uma emergência médica, respondeu o maitre, o rosto pálido mas a voz firme. A polícia está a caminho, e para a segurança de todos, Emily ouviu as sirenes antes de ver as luzes piscando a través da janela. Viaturas da Polícia Civil de São Paulo entraram primeiro, seguidas rapidamente pelo SAMU. Emily explicou, a situação rapidamente traduzindo enquanto a mulher repetia sua acusação de envenenamento. A delegada responsável, uma mulher alta de tracos marcantes chamada Rodrigues, assumiu o controle imediatamente. Ninguém se move, anunciou a delegada Rodrigues para o salão. Isto agora é uma cena de crime. Precisaremos de depoimento de todos. O restaurante mergulhou em caos controlado. Os policiais começaram a separar clientes pegando nomes e contatos. Os paramédicos do SAMU atenderam a mulher japonesa iniciando soro, checando sinais vitais, preparando-a para transportar ao hospital. Ela se recusava a soltar a mão de Emily. Voce salvou minha vida, disse a mulher em japonês, a voz fraca mas determinada. Voce entendeu. Voce agiu. Qual é o seu nome? Emily Carter respondeu baixinho. Sou uma garçonete. Estudei japonês na faculdade. Sou uma garçonete. Repetiu a mulher. E apesar da dor havia lampeio em seus olhos. Algo como respeito. Ou até diversão. Eu sou Hyoko Tanaka, CEO da Tanaka Industries. E voce Emily Carter é muito mais do que apenas uma garçonete. Os paramédicos a colocaram na maca. Hyoko falou rapidamente com dos assistentes em japonês, dando instruções à mente empresarial ainda afiada mesmo como corpo enfraquecido. O jovem acenou seriamente o olhar passando para Emily com novo respeito. Senhorita Carter, a delegada Rodrigues aproximou-se como bloco de anotações. Entendo que você foi a primeira a conseguir se comunicar com a vítima. Ou precisa de depoimento completo. Pode me dizer exatamente o que ela disse? Emily assentiu a mente repetindo cada palavra. Enquanto ela relatava a conversa, traduzindo, a acusação de envenenamento feita por Hyoko, a expressão da delegada ficou mais séria.
Ella dice específicamente que alguien quería impedir un contrato, preguntó Rodríguez. Sim, confirmó Emily. Ella parecía absolutamente cierta de que estaba ligado a negocios. Dice para no deixar ninguém sair, para no confiar en ninguém. Rodríguez olhó alrededor del restaurante para os clientes asustados sendo interrogados, para os funcionarios reunidos perto da cozinha, para a confusa organizada que se instalaba. Voce viu alguém se aproximar da mesa de la além da equipe do restaurante. Alguém agindo de forma suspeita, perguntou a delegada Rodríguez. Emily fechou os olhos tentando se lembrar. A noite tinha sido movimentada, mas nada fora do comum até o momento em que Hyoko desabou. Espera. Houve uma coisa, murmurou. A mesa for. Homem de terno cinza. Ele passou pela mesa dela a caminho do banheiro cerca de 20 minutos antes de ela passar mal. Ele esbarrou no encosto da cadeira dela, pediu desculpas. Lembro porque pareceu meio desajeitado para um lugar como este. As pessoas aqui normalmente se movem com mais cuidado. Rodríguez anotou. O homem que reclamou de ficar trancado. Sim, acho que sim, disse Emily, sentindo a dúvida se infiltrar. ¿Será que ela realmente tinha visto algo suspeito ou sua mente estava criando padrões onde não existia? A delegada agradeceu e se afastou para interrogar o homem da mesa, por cujas reclamações ficaram ainda mais altas. Emily afundou em uma cadeira em uma mesa vazia, de repente exausta. Suas mãos tremiam, a adrenalina se esvaindo e deixando-a vazia por dentro. O que ela tinha feito chamado atenção para si mesma, tornando-se parte de algo perigoso. Se Hyoko estivesse certa, se alguém realmente tivesse tentado envenená-la, então essa pessoa estava em algum lugar daquele restaurante. E agora sabia que Emily podia identificá-la, traduzir, conectar os pontos. Ela havia se tornado alvo. Uma mão tocou seu ombro e ela sobressaltou. Era Marcos, o rosto cheio de preocupação. E você está bem? O que você fez foi incrível. Eu não fazia ideia de que você falava japonês. Emily esbocou sorriso fraco. Não gosto de anunciar isso. Bom, você provavelmente salvou a vida daquela mulher, disse Marcos. Se você não tivesse entendido o que ela disse, se a polícia não tivesse chegado tão rápido, ela poderia ter morrido antes que alguém descobrisse o que estava errado. As palavras deveriam ser reconfortantes, mas o fizeram o estômago de Emily se apertar ainda mais. Ela tinha salvado a vida de Hyoko, o que significava que o plano de alguém tinha falhado. E planos falhados levavam pessoas desesperadas a fazer coisas perigosas. A delegada Rodríguez voltou uma hora depois, após o SAMU ter levado Hyoko ao hospital sírio-libanês e a equipe de perícia ter fotografado tudo, recolhido tacas e pratos da mesa, serem coletado amostras. Vamos precisar que você vá até a delegacia amanhã para dar depoimento oficial, disse Rodríguez. Eu aconselharia que você tivesse cuidado. Se isso foi uma tentativa de homicídio e o autor estava neste salão hoje, agora ele sabe que você entendeu o que foi dito. Ela fez uma pausa. Você tem algum lugar seguro para ficar? Emily assentiu atordoada. Seu minúsculo estúdio na zona leste de São Paulo de repente parecia muito distante e muito exposto. Vou ficar bem, disse, mais para se convencer do que para convencer a delegada. Rodríguez não pareceu acreditar, mas entregou cartão. Meu número direto. Qualquer coisa estranha, qualquer coisa mesmo, você me liga. Entendido. Quando a polícia finalmente permitiu que todos saíssem deixando avisos severos para ninguém deixar a cidade, Emily recolheu suas coisas no vestiário dos funcionários. Seu turno deveria ter terminado à meia-noite, mas já eram quase 2 da manhã. O gerente do Meridian dispensara a todos, dizendo que o restaurante ficaria fechado até novo aviso. Emily saiu para a noite fresca paulistana, puxando a jaqueta para se aquecer. A rua estava tranquila, apenas alguns táxis e carros passando, suas luzes refletindo no asfalto ainda úmido da chuva que caíra mais cedo. Ela começou a caminhar em direção à estação de metro, a mente repetindo a noite inteira. Os olhos aterrorizados de Hyoko, a forca com que ela agarrou seu braço, a certeza em sua voz quando disse veneno. O celular de Emily vibrou, número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez apertar o botão. Senhorita Carter. A voz era masculina, sotaque japonês falando em inglês. Aqui é Kenji Sato, assistente executivo da senhora Tanaka. Estou ligando do hospital. O coração de Emily disparou. Ela está bem, ela está estável. Os médicos estão fazendo exames. Encontrarão vestígios de uma substância no sangue confirmando sua suspeita de envenenamento.
Ela teve muita sorte de voce tela entendido tão rápido. Kenji fez uma pausa. A senhora Tanaka deseja falar com você assim que for possível. Ela também quer garantir sua segurança. Estamos providenciando protocolo. Protocolo, repetiu Emily parando na calçada. Isso não é necessário. Tenho certeza de que vou ficar bem. Senhorita Carter, com todo respeito, disse Kenji, alguém tentou assassinar uma das líderes empresariais mais influentes da Ásia esta noite. Eles falaram por causa de você. A senhora Tanaka não deixa dívidas em aberto e não deixa aliados desprotegidos. Carro será enviado ao seu endereço dentro de uma hora para levá-la a local seguro. Por favor, arrume uma mala. Eu não posso simplesmente ir embora, protestou Emily. Eu tenho responsabilidades no trabalho. O Meridian está fechado enquanto a investigação continua, lembrou Kenji gentilmente. E a senhora Tanaka insiste. Ela pode ser muito persuasiva quando acredita estar certa neste caso. Eu acredito que ela está. Emily queria continuar discutindo, mas o cansaço e o medo estavam vencendo. A ideia de voltar para seu apartamento vazio, ficar sozinha imaginando se alguém poderia estar observando. Tá bom, ela ouviu sua própria voz dizer. Tá bom. Ela deu seu endereço a Kenji e encerrou a ligação, ficando sozinha na calçada de uma rua silenciosa de São Paulo, às 2 da manhã, tentando entender como sua vida tranquila e previsível havia sido completamente virada de cabeça para baixo e se perguntando no que exatamente tinha se metido. Mal sabia ela que aquilo era apenas o começo, e antes de continuarmos adoraria saber de onde você está assistindo. Deixe sua cidade nos comentários abaixo. E se estiver gostando da história, curta e se inscreva para mais. Agora vamos ver o que acontece a seguir. O Mercedes preto chegou exatamente 47 minutos depois, parando diante do prédio de Emily com a eficiência silenciosa de quem está acostumado a lidar com dinheiro e poder. O motorista, homem de aparência profissional na casa dos Forte, mal falou enquanto a ajudava com a bolsa que ela havia arrumado às pressas. Emily tinha colocado algumas roupas e itens de higiene e seu laptop sem realmente saber o que se leva para tipo de protocolo de testemunha organizado por uma CEO japonesa. A viagem os levou da zona leste para a região nobre da cidade, entrando em Itaim onde aranha-cios brilhantes dominavam o horizonte paulistano. O carro desceu para a garagem subterrânea de uma torre residencial moderna, o tipo de prédio que Emily só tinha visto por fora. O motorista a acompanhou até elevador privativo que exigia cartão de acesso. Eles subiram até o 23 degrees, andar em silêncio. O apartamento era deslumbrante. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista magnífica do Parque Ibirapuera, as árvores formando silhuetas escuras contra as luzes da cidade. A mobília era moderna em tons de cinza e creme. Quadros que pareciam caros decoravam as paredes. A cozinha tinha eletrodomésticos que Emily nem sabia nomear. Era o tipo de lugar que aparecia em revistas de arquitetura, não o tipo de lugar onde uma garçonete da zona leste de São Paulo colocaria os pés. A senhora Tanaka é dona desta propriedade, veio a voz de Kenji atrás dela. Emily se virou e encontrou o jovem do restaurante parado na porta, tablet na mão. Ele parecia cansado, mas alerta, o terno escuro ainda impecável apesar da hora avançada. Você estará segura aqui. O prédio tem excelente segurança e temos alguém monitorando a entrada. Você não é uma prisioneira. Pode sair se quiser, mas a senhora Tanaka se sentiria melhor sabendo que você está protegida. Emily colocou a bolsa no chão, sobrecarregada pela situação. Isso é demais. Eu não posso aceitar. Eu não sou ninguém. Só fiz o que qualquer faria. A expressão de Kenji suavizou levemente. Você é a pessoa que salvou a vida da senhora Tanaka. Na cultura japonesa isso cria uma obrigação profunda. Mas mais do que isso, a senhora Tanaka acredita que você está em perigo por causa de suas ações. Ela leva essa responsabilidade muito a sério. Ele caminhou até a cozinha, pegou uma garrafa de água da geladeira e entregou a Emily. Por favor, sente-se. Eu sei que tudo isso é demais, mas há coisas que você precisa entender sobre o que aconteceu esta noite. Emily afundou no sofá cinza impecável de repente, consciente de como parecia deslocada ali com seu uniforme de garçonete e a jaqueta gasta. Kenji permaneceu de pé, postura formal, mas o tom agora mais suave. A Tanaka Industries está finalizando grande contrato com várias empresas de tecnologia norte-americanas, explicou.
O acordo vale aproximadamente $3 bilhões e mudaría significativamente o mercado de semicondutores. Nem todos estão felizes com isso. Houve ameaças tentativas de sabotagem e espionagem industrial. Mas nunca imaginamos que alguém tentaria assassinato. A palavra pairou no ar. Assassinato, não apenas envenenamento, não apenas tentativa de homicídio, mas a eliminação deliberada de uma líder empresarial para impedir um acordo corporativo. O peso da situação ficou muito claro. A polícia prendeu o homem da mesa for continuou Kenji. O nome dele é Robert Chen. Ele tem ligações com uma das empresas que perderiam uma fatia enorme do mercado se o contrato da senhora Tanaka fosse adiante. Encontraram frasco no bolso do paleto dele, a mesma substância que estava no vinho dela. Ele está sendo mantido sem direito a fianca. Emily deveria ter sentido alívio, mas em vez disso arrepio percorreu sua espinha. Se te apegaram ele então acabou certo e não preciso de proteção. Kenji balancou a cabeça. Robert Chen foi contratado por alguém. Ele se recusa a revelar o empregador e redes de espionagem corporativa raramente são simples. Pode haver outros envolvidos. A investigação da polícia ainda está em andamento. Ele fez uma pausa olhando nos olhos de Emily. O filho da senhora Tanaka está vindo de Tóquio a Manha. Ele vai assumir as negociações enquanto ela se recupera. Ele vai querer conhecê-la, agradecer pessoalmente e discutir sua segurança. Algo na forma como Kenji disse aquilo fez os instintos de Emily se acenderem. O filho dela, Alexander Tanaka, continuou Kenji com um tom quase apologético. Ele é o vice-presidente das operações americanas da Tanaka Industries. Está baseado na Califórnia há 5 anos, mas mantém escritório aqui em São Paulo. Ele é muito protetor com a mãe e extremamente rigoroso quando se trata de segurança. A maneira como Kenji enfatizou rigoroso sugeria que Emily estava prestes a lidar com alguém significativamente menos gentil do que Yoko Tanaka. Eu devo avisar, acrescentou Kenji. Alexander pode ser intenso. Ele tem a mente empresarial da mãe, mas com menos paciência. Ele fará muitas perguntas. Vai querer detalhes. Pode parecer frio, mas a preocupação dele é genuína mesmo que a maneira não seja das mais calorosas. Emily assentiu cansada demais para processar o que aquilo significava. Filho protetor intenso minucioso atravessando o país porque alguém tentou matar sua mãe. Homem que iria querer respostas da garçonete que interveio. A que horas a Manha, ela perguntou. Ele aterriza às 7 da manhã, respondeu Kenji. Vai direto para o hospital. Espero que queira encontrá-la no início da tarde. Eu ligarei com mais detalhes. Enquanto isso, tente descansar. O apartamento está totalmente abastecido. Qualquer coisa que precisar, meu número já está no telefone da bancada. Não hesite em ligar. Depois que Kenji saiu, Emily ficou de pé diante da janela olhando para o parque e para a cidade ao longe. 24 horas antes ela servia vinho e recolhia pratos invisível e segura. Agora estava em apartamento de luxo sob proteção, esperando para ser interrogada pelo filho de uma CEO que alguém tentara assassinar. Ela pegou o celular e ligou para sua colega de apartamento, Jessica, que atendeu. No primeiro toque, a voz em pânico: meu Deus, eu vi no noticiário. O Meridian apareceu na TV. Disseram que alguém foi envenenado. Você está bem? Emily contou uma versão resumida da noite, omitindo a parte sobre o apartamento luxuoso e o encontro iminente com Alexander Tanaka. Jessica já estava preocupada o suficiente. Fica aí, insistiu Jessica. Fica segura. Ei, ma'am, o que você fez foi incrivelmente corajoso. Corajoso, a palavra soava errada. Emily não se sentia corajosa. Sentia-se apavorada e completamente fora do seu lugar. Ela encerrou a ligação e se forcou a tomar banho, comer algo da geladeira absurdamente abastecida e tentar dormir no quarto de hóspedes com seus lençóis de mil fios e vista para a cidade cintilante. Mas dormir foi impossível. Cada vez que fechava os olhos via o rosto de Hyoko ou via o japonês urgente, sentia o aperto em seu pulso, via o medo e a determinação naqueles olhos afiados. Alguém tinha tentado matar aquela mulher e Emily havia impedido. A enormidade daquilo continuava atingindo-a em ondas. A manhã seguinte chegou rápido demais. Emily acordou com a luz inundando o quarto por janelas que esquecerá de cobrir. Seu celular marcava 6847 e 3 chamadas perdidas de número desconhecido. Ela retornou a ligação, o coração acelerado. Senhorita Carter, a voz de Kenji era firme e profissional.
O senhor Alexander Tanaka deseja encontrá-la às 11h no escritório da Tanaka Industries aqui em São Paulo. Caro irá buscar-la às 10h30. O endereço está sendo enviado para seu telefone agora. Traje business casual. A ligação terminou antes que Emily pudesse responder. Ela olhou para a mala de suéteres e uma blusa pouco melhor. Nada que se encaixasse em business casual para se encontrar como vice-presidente de uma empresa bilionária. Uma batida na porta a fez estremecer. Ela olhou pelo olho mágico e viu uma concierge de hotel segurando vários sacos de roupas em cabides. Entrega para a senhorita Carter, disse a mulher com sorriso profissional. Cortesia da Tanaka Industries. Os sacos continham 3 conjuntos perfeitamente ajustados ao tamanho de Emily, sapatos que pareciam italianos e caros e bilhete com uma letra precisa que dizia apenas para a reunião. Por favor, aceite com nossa gratidão. Que Emily quis recusar, quis mandar devolver, insistir que era demais, mas o tempo corria e ela não tinha outra roupa adequada. Escolheu terno cinza grafite com uma blusa creme, simples e elegante. As roupas vestiam perfeitamente, fazendo-a parecer profissional competente, alguém que pertencia a escritório corporativo, não apenas ao salão de restaurante. O carro chegou exatamente às 10h30. Havia rematado o escritório da Tanaka Industries em uma torre de aço e vidro em meio às avenidas modernas de Faria Lima. Levou cerca de 20 minutos. O motorista adeixou diante do prédio imponente cujo saguão de mármore e arte contemporânea parecia caro até no ar que se respirava. Kenji a encontrou no elevador expressão seria. A senhora Tanaka está bem, disse enquanto subiam. Está insistindo em revisar contratos direto do leito do hospital, o que deixa os médicos furiosos, mas ela está estável e os relatórios toxicológicos confirmam que fará uma recuperação completa. Alívio percorreu o corpo de Emily. Fico feliz que Alexander esteja lá em cima, continuou Kenji, mas seu tom mudou, tornando-se quase aviso. Ele está acordado há 36 horas. Vou direto para cá, foi ao hospital, revisou todos os relatórios da polícia, se encontrou com nossa equipe jurídica e falou como conselho diretor em Tóquio. Ele está funcionando à base de café. E preocupa-se pela mãe. Se ele parecer brusco, por favor entenda que vem de lugar de medo, não de grosseria. O elevado se abriu para o andar executivo. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista impressionante da cidade de São Paulo, os prédios enfileirados como lâminas de concreto e vidro. A decoração era minimalista e moderna, linhas limpas e luxo discreto. Kenji a conduziu por corredor até escritório de canto com portas duplas. Ele bateu uma vez e entrou sem esperar resposta. O homem por trás da mesa ergueu o olhar e a respiração de Emily falhou. Alexander Tanaka não era nada do que ela imaginara. Ele se levantou quando eles entraram e Emily notou a altura primeiro bem mais de 1,85, incomum para alguém de ascendência japonesa. Usava terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Emily. O paleto estava jogado sobre uma cadeira, as mangas da camisa enroladas até os antebracos. O cabelo escuro, pouco mais comprido que o padrão corporativo, estava penteado para atrás de forma desordenada, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidas vezes. Mas fora os olhos dele que a atingiram escuros intensos fixos nela com uma avaliação que parecia escanear, classificar, catalogar. Era jovem, talvez 32 ou 33, com os tracos afiados da mais suavizados pela provável herança genética americana do pai. Bonito de jeito severo, cheio de ângulos e intensidade, o tipo de rosto que não sorria facilmente. Aquele era o tipo de homem acostumado a controlar situações, encontrar respostas, consertar problemas. E agora, ao que tudo indicava, Emily era o problema que precisava da atenção dele. Surta Carter. A voz dele era profunda, o sotaque totalmente americano, com leve resquício de algo mais, provavelmente por decrescido bilíngue. Ele não ofereceu a mão. Apenas gesticulou para as cadeiras diante da mesa. Por favor, sente-se. Obrigado, Kenji. Pode nos deixar. Kenji inclinou-se levemente e saiu fechando as portas. Emily sentou-se, sentindo o couro caro da cadeira, totalmente consciente do olhar de Alexander ainda fixo nela. Ele não se sentou imediatamente. Em vez disso, caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, observando a cidade lá embaixo. Quando falou, seu tom era cuidadosamente controlado. Voce salvo a vida da minha mãe. Não era uma pergunta, mas mesmo assim Emily respondeu e só traduzi o que ela estava dizendo. Os paramédicos e a polícia foram quem realmente ajudaram.
Não minimize isso. Ele se virou para ela e a intensidade em seus olhos fez Emily querer desviar o olhar. Mas ela sustentou a expressão dele recusando-se a demonstrar medo a pesar do coração martelando. Se você não tivesse entendido japonês, se não tivesse agido rápido, minha mãe estaria morta. O veneno era de água rápida. Mais 10 minutos se teria sido tarde demais. Emily engoliu em seco. Ficou feliz por ter ajudado. Como ela está, Kenji disse que esta vez mais ela está. Alexander interrompiu a irritação evidente furiosa por estar presa em leito de hospital tentando conduzir negociações por videochamada enlouquecendo os médicos o que é exatamente o jeito dela. Então sei que vai ficar bem. Pela primeira vez algo suavizou em sua expressão. Não sorriso mas relaxamento quase imperceptível. Depois desapareceu. Mas a situação está longe de estar bem. Robert Chen se recusa a cooperar. Temos advogados e a polícia trabalhando nisso, mas casos de espionagem corporativa são complexos. Como contrato ainda está lá fora. O contrato que minha mãe estava negociando vale bilhões a pessoas poderosas que querem que ele fracasse. Ele se moveu de volta para a mesa apoiando-se nela braços cruzados. O que nos traz ao motivo de você estar aqui. Você é uma testemunha de uma tentativa de assassinato. Pode identificar o que minha mãe disse o que ela contou sobre o contrato ser o motivo. Isso a torna valiosa para a acusação. E também a torna alvo para quem arquiteto isso. A boca de Emily seco. Eu já dei minha declaração à polícia. Conte tudo o que sei. Eu li sua declaração, disse Alexander. Também li os relatórios policiais, revisei as imagens de segurança do Meridian e fiz minha equipe de segurança conduzir uma investigação própria. Você foi observadora. Noto quando te esbarro na cadeira da minha mãe. Essa observação levou a prisão dele. Eu só estava fazendo meu trabalho, disse Emily. Prestar atenção ao salão faz parte de ser uma boa atendente. Foi mais que isso. O olhar dele aprendeu como se fosse laser. Você tem bons instintos. Agiu sob pressão. Tomou decisões inteligentes numa crise. Essas não são habilidades comuns. Emily não sabia o que responder. Sentia-se sendo avaliada, examinada como se ele estivesse determinando seu valor para algum propósito que ela não entendia. Sr. Tanaka, eu agradeço pela proteção pelo apartamento por tudo isso. Mas eu não posso me esconder para sempre. Eu tenho uma vida contas para pagar eventualmente eu vou precisar trabalhar, disse Emily a voz vacilante. Quero contratar você, respondeu Alexander de repente. Emily piscou, o que como tradutora e consultora cultural da Tanaka Industries continuou ele o tom tornando-se estritamente profissional. O contrato que minha mãe estava negociando envolve cooperação extensa entre empresas japonesas e americanas. Precisamos de alguém que fale japonês fluentemente, entenda as duas culturas e consiga navegar conversas empresariais sensíveis. Alguém em quem eu possa confiar. Você se encaixa nesses critérios. Eu sou uma garçonete, disse Emily ainda tentando processar. Não tenho experiência em negócios. Eu estudei literatura e cultura japonesa na tradução corporativa. Você pode aprender o lado comercial, disse Alexander. Confiança é mais difícil de estabelecer. Você salvou a vida da minha mãe. Não tinha nada a ganhar e potencialmente tudo a perder, mas mesmo assim agiu. Isso me diz algo sobre o seu caráter. Ele puxou uma pasta de sua mesa e deslizou na direção dela. Este é contrato. O salário inicial é 3 vezes o que você ganha no Meridian com benefícios auxílio mudança caso queira se mudar para prédio mais seguro e bônus de assinatura. Em troca você trabalha como minha tradutora durante as negociações que devem durar aproximadamente 6 meses. Depois disso, se quiser continuar, discutimos uma posição permanente. Emily encarou a pasta sem tocá-la. Isso é porque você se sente obrigado. Porque eu ajudei sua mãe. Isso é porque eu preciso de alguém em quem posso confiar e candidatos qualificados são difíceis de encontrar, corrigiu Alexander. A obrigação existe sim. Na cultura japonesa o que você fez cria uma dívida. Mas eu também sou empresário. Não tomo decisões apenas por sentimento. Você tem habilidades que eu preciso. Estou oferecendo emprego. Se não estiver interessada, diga. Mas não recuso porque acha que não é qualificada. Qualificado se ensinam. Integridade não. A oferta era absurda. Generosa demais, rápida demais, boa demais para ser real.
Cada instinto dizia para Emily recusar ir embora voltar para sua vida segura e previsível exceto que aquela vida simplesmente não existia mais. O Meridian estava fechado por tempo indeterminado. Ela estava morando em apartamento de luxo sob proteção porque alguém talvez quisesse matá-la. Sua invisibilidade tranquila tinha desaparecido. Porque você realmente me quer nesse trabalho? Emily perguntou a voz baixa. A verdade. Alexander a estudou por longo momento. Então contornou a mesa e sentou-se o enorme móvel deixando de ser uma barreira entre eles. Porque as pessoas que negociam esse contrato precisam confiar mais nas outras, disse ele. E confiança nasce de comunicação clara. Mas também porque manter você perto mantém você segura. Se fizer parte da equipe da Tanaka Industries terá acesso a nossa segurança, nossos recursos, nossa proteção. Se voltar a sua vida normal estará exposta. Eu não deixo desprotegida uma pessoa que salvou alguém que amo. Ali estava, a verdadeira razão. Não apenas negócios proteção camuflada de oportunidade profissional. Emily deveria ter se sentido insultada, mas em vez disso sentiu alívio estranho. Pelo menos ele estava sendo honesto. E se eu for péssima no trabalho, pergunto. Então reavaliamos em mês, disse Alexander. Mas não acho que será. Você é inteligente, observadora e trabalha bem sob pressão. São essas as qualidades que eu preciso. Emily olhou para a pasta para a promessa de segurança a propósito e salário que mudaria sua vida. Penso em seu pequeno apartamento na zona leste de São Paulo em servir vinho para pessoas que nunca realmente haviam no medo que a perseguia desde o momento em que Hyoko desabou no restaurante. Posso ler o contrato antes de decidir? Ela perguntou. Pela primeira vez a expressão de Alexander se transformou em algo que poderia ser aprovado. Eu ficaria preocupado se você não quisesse. Levou tempo que precisar. Kenji pode tirar dúvidas sobre termos específicos, mas preciso de uma resposta até o fim do expediente de hoje. As negociações recome Kamamanja e preciso saber se você estará lá. Ele se levantou estendendo a mão. Emily também se levantou e apertou a mão dele firme e quente. De perto ela podia ver o cansaço sob seus olhos, a tensão no maxilar. Ele estava acordado havia 36 horas, impulsionado por medo café e a necessidade de consertar o que tinha dado errado. Aquilo o tornava mais humano, menos o executivo intimidador e mais filho desesperado pela mãe. Obrigada, disse Emily. Pela oferta e por ser honesto sobre o motivo. Não tenho tempo para jogos, respondeu Alexander. Muita coisa está em risco. Kenji apareceu para acompanhar Emily a uma sala de reunião onde ela poderia revisar o contrato em privacidade. Ela passou uma hora lendo cada cláusula, fazendo perguntas, tentando entender no que estava se envolvendo. Os termos eram generosos, quase suspeitosamente generosos, mas tudo era legítimo, profissionalmente escritos em armadilhas ocultas que ela conseguisse encontrar. Às 13:00, Emily ligou para o número que Kenji havia lhe passado. Alexander atendeu no primeiro toque. Decisão, eu aceito, disse Emily. Quando começou houve uma pausa e então Emily ouviu algo na voz de Alexander que poderia ser alívio. Amanhã de manhã às 7h. Kenji vai te atualizar sobre o cronograma das negociações e os envolvidos. Traga perguntas. Vai ser uma curva de aprendizado intensa. Eu aprendo rápido, disse Emily. Eu sei, respondeu Alexander. Por isso te contratei. A ligação terminou e Emily recostou-se na cadeira aconchegante da sala de reuniões, encarando o horizonte de São Paulo através das janelas enormes. 24 horas antes ela era invisível. Agora estava empregada por uma corporação bilionária prestes a entrar no centro de acordo empresarial tão importante que alguém havia literalmente tentado matar para impedir. O que poderia dar errado? Na manhã seguinte, Emily chegou ao escritório da Tanaka Industries às 6h45. Vestida como dos trajes que Kenji havia enviado e carregando uma pasta de couro nova que encontrara entregue no apartamento na noite anterior, ela encontrou Kenji no saguão. Ele lhe entregou crachá de identificação e tablet. Seu e-mail corporativo já está configurado e seu calendário está sincronizado como do Sr. Alexander para todas as reuniões relevantes, explicou enquanto subíam no elevador. Este tablet contém todos os arquivos confidenciais necessários, e criptografado e monitorado. Não o perca. Emily assentiu tentando absorver o fluxo intenso de informações. Kenji explicou o cronograma.
As negociacoes durariam 3 días envolvendo executivos da Tanaka Industries, duas empresas americanas de semicondutores e diversos advogados e consultores. A função de Emily seria traduzir discussões técnicas, nuances culturais e ajudar Alexander a navegar a parte japonesa das negociacoes. O senhor Alexander é brilhante nos negócios, disse Kenji, mas foi criado principalmente nos Estados Unidos. Ele fala japonês fluentemente, mas às vezes perde algumas sutilezas culturais. Voce persevera o que ele não notar. Sempressao, murmurou Emily. O olhar de Kenji suavizou. Voce salvou a vida da senhora Tanaka. Se conseguiu fazer isso, voce consegue lidar com isto. Apenas seja voce mesma. E se tiver dúvida sobre algo, pergunte. O senhor Alexander valoriza honestidade acima de aparência. A primeira sessão de negociação estava marcada para as 9 uma sala de reuniões que parecia ter saído de filme, uma mesa enorme, cadeiras de couro, telas nas paredes exibindo gráficos e projetos. Quando os participantes entraram, Emily reconheceu o peso daquele momento. Aquelas eram pessoas que controlavam bilhões de dólares, tomavam decisões que afetavam milhares de funcionários e fechavam acordos capazes de redefinir indústrias inteiras. Ela estava ali para ajudá-los a se entenderem. Alexander entrou por último, sua presença dominando imediatamente o ambiente. Ele vestia outro terno impecável, a expressão séria e profissional, nada daquele filo exausto e preocupado que Emily vira no dia anterior. Aquele era o vice-presidente da Tanaka Industries. Puro controle. Seus olhos encontráramos de Emily e ele fez pequeno aceno antes de a reunião começar. Por 3 horas, Emily traduziu especificações técnicas, esclareceu diferenças culturais e observou Alexander negociar com uma precisão impressionante. Ele era paciente, porém firme. Encantador quando necessário, inflexível quando exigido. Sabia exatamente quando insistir e quando recuar, lendo a sala como instinto de quem tinha anos de experiência. Durante o intervalo, ele puxou Emily para o lado. Como estou indo? Perguntou em voz baixa. Muito bem, respondeu Emily com sinceridade. Mas o executivo senhor do lado japonês, o senhor Yamamoto, está preocupado com o cronograma. Ele não disse diretamente, mas a linguagem corporal e a forma de falar indicam que acha que você está acelerando demais. Alexander franciou a testa, processando. Estamos sob pressão por causa da tentativa de assassinato. Atrasos dão tempo para os concorrentes interferirem. Eu entendo, disse Emily. Mas pressionar demais pode fazer ele pensar que você está desesperado. Na cultura empresarial japonesa, a paciência demonstra força. Talvez reconheça as preocupações. Mostre flexibilidade no cronograma para itens menos críticos. Pode diminuir a tensão. Alexander estudou por momento, depois assentiu. Certo. Obrigado. É exatamente esse tipo de percepção que eu preciso. Quando a reunião retomou, ele ajustou sua abordagem. Emily observou a atmosfera mudar. Yamamoto relaxou, tornou-se mais receptivo e ao final do dia haviam alcançado avanços significativos. Quando os executivos saíam da sala, Alexander encontrou o olhar de Emily e silenciosamente articulou obrigado. Naquela noite, de volta ao apartamento, Emily desabou no sofá mentalmente exausta, mas animada. Ela tinha conseguido. Realmente tinha contribuído. Tinha feito diferença. Seu telefone tocou. Alexander, jantar, ele disse sem preâmbulos. Você precisa comer. Eu também. E devemos revisar o dia. Há restaurante a 2 quadras do seu prédio. Me encontrei lá em 30 minutos. Não era exatamente convite, mas uma declaração. Mesmo assim, Emily se ouviu dizendo sim. O restaurante era tranquilo, elegante, mas sem ostentação. Alexander já estava lá sentado em uma mesa de canto, parecendo menos severo em suéter escuro e jeans. Era a primeira vez que Emily o via sem terno e isso o fazia parecer mais jovem, mais aquecível. Você foi muito bem hoje, ele disse depois de fazer o pedido. O senhor Yamamoto comentou especificamente o quanto ficou impressionado com a sua tradução. Disse que você captou nuances que até tradutores profissionais costumam perder. Eu só tentei ser precisa, respondeu Emily. Foi mais que isso. Você entendeu o contexto. Isso é raro. Alexander fez uma pausa. Eu não sou bom nisso. Agradecer demonstrar apreço. Minha me diz que herdei a reserva emocional do meu pai, mas quero que saiba que reconheço o que você fez hoje e o que fez por minha mãe. Isso importa. Emily sentiu uma onda quente no peito. Você é melhor nisso do que pensa.
Algo pasó entre eles instante silencioso de conexa o que fez a respiração de Emily falhar. Mas o telefone de Alexander vibrou quebrando o momento, ele olhou a tela e sua expressão escureceu, o hospital. Eu preciso atender. Ele se afastou da mesa e Emily observou sua postura mudar o corpo enrijecido pela tensão. Quando voltou, o rosto estava cuidadosamente neutro, mas ela viu a preocupação por baixo da superfície. Minha mãe quer ver você, disse ele. Hoje à noite, se possível. Ela tem perguntado por você e os médicos acham que pode ajudá-la a descansar se puder, agradece-la pessoalmente. Eu sei que esta tarde mais, claro, interrompiu Emily. Eu também quero vê-la. Quero ter certeza de que ela está realmente bem. Lampejo de alívio cruzou o rosto de Alexander. Obrigado, eu dirijo. O hospital estava silencioso aquela hora, as luzes fluorescentes agressivas depois da iluminação acolhedora do restaurante. Alexander caminhava pelos corredores com a familiaridade de quem já estivera ali por dias, levando Emily até quarto privativo guardado por 2 seguranças. Lá dentro, Hyoko Tanaka parecia pequena na cama hospitalar, mas seus olhos continuavam afiados como sempre. Ela sorriu ao ver Emily e falou rapidamente em japonês: a garota que salvou minha vida. Venha aqui, deixe-me ver você direito. Emily se aproximou e Hyoko segurou sua mão com uma força surpreendente. Você é ainda mais bonita do que eu lembrava. E Alexander me disse que está fazendo trabalho excelente. Não estou surpresa. Eu vi sua qualidade naquela noite. Ela mudou para o inglês olhando para o filho deixe-nos a sós. Quero falar com ela em particular. Alexander hesitou, claramente dividido entre obedecer a mãe e seu instinto protetor. Hyoko fez gesto impaciente com a mão. Vá tomar café. Ande pelo corredor. Faça o que você faz quando está sendo superprotetor. Nos ficaremos bem. Quando ele saiu, Hyoko deu tapinas no espaço ao lado dela na cama. Sente-se. Diga-me a verdade. Como Alexander está te tratando? Ele está sendo frio, exigente. Ele às vezes escuta que nem todo mundo funciona na mesma intensidade dele. Emily sorriu. Ele tem sido profissional. Exigente sim, mas justo. Ele quer que o contrato dê certo. Quer provar a si mesmo. Eu sempre fui o rosto da Tanaka Industries, corrigiu Hyoko com docura. Alexander trabalhou na minha sombra. Mesmo sendo brilhante. Este contrato é a chance de lhe demonstrar ao conselho ao setor inteiro que ele pode liderar. A tentativa de assassinato o deixou ainda mais determinado. É mais assustado, embora ele nunca admita. Ela apertou a mão de Emily. Estou te dizendo isso porque vejo como ele olha para você. E vejo como você olha para ele. O que aconteceu comigo criou vínculo entre vocês que nenhum dos dois esperava. Tenha paciência com ele. Ele não deixa as pessoas se aproximarem facilmente, mas quando deixa é ferozmente leal. O rosto de Emily escuento. Senhora Tanaka, eu não acho que estamos apenas trabalhando juntos. Claro, disse Hyoko, mas seus olhos tinham o mesmo brilho divertido que Emily lembrava do restaurante. Só trabalhando juntos, mas observe. O destino de maneiras curiosas de nos surpreender. Você salvou minha vida. Talvez salve a dele também. De jeito diferente. As negociações consumirão as 2 semanas seguintes. Emily se viu mergulhada em mundo que jamais imaginara, traduzindo especificações técnicas de fabricação de semicondutores, navegando diferentes culturas entre práticas empresariais japonesas e americanas, sentando-se em salas onde decisões de bilhões de dólares eram seladas com apertos de mão e cláusulas milimetricamente calculadas. E ela era boa, muito boa, melhor do que esperava. As habilidades linguísticas eram naturais, mas o entendimento cultural era o que realmente fazia diferença. Ela percebia os sinais que os outros ignoravam, as pequenas hesitações que indicavam preocupação, as escolhas de palavras que revelavam discordância escondida sob polidez. E constantemente ela era consciente de Alexander. Ele trabalhava com uma intensidade ao mesmo tempo admirável e preocupante. Chegava ao escritório antes do amanhecer, saía depois da meia-noite e revisava cada documento com rigor obsessivo. Ele era brilhante, Emily não podia negar. Mudava com facilidade entre o negociador encantador e o executivo implacável. Ele conseguia identificar fraquezas em propostas com precisão quirúrgica. Conseguia fazer as pessoas se sentirem movidas mesmo enquanto as conduzia exatamente para onde queria. Mas também estava se destruindo por dentro. Emily começou a notar os sinais. O terceiro café antes do meio-dia.
a manera como ele esfregava as têmporas durante as pausas. O leve tremor nas mãos quando achava que ninguém estava olhando. Numa noite depois de uma sessão particularmente exaustiva, Emilio encontrou sozinho em seu escritório encarando a tela do computador com uma expressão de derrota exausta. Ela bateu de leve na porta entreaberta. Ainda trabalhando, ele levantou o olhar piscando como se estivesse surpreso em vela. Só revisando a pauta de Amanja garantindo que vamos estar preparados. Alexander, South 21H, você está aqui desde as 5 da manhã. O que quer que esteja revisando pode esperar até amanhã. O contrato não pode esperar, disse ele a voz tensa. Cada dia de atraso é mais dia para os concorrentes interferirem. Mais dia para alguém tentar algo parecido com o que fizeram contra minha mãe. Eu não posso deixar isso acontecer. Emily entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Você não vai conseguir funcionar se entrar em colapso. Não vai ajudar ninguém se desmaiar de exausto. Eu estou bem, ele respondeu automaticamente. Não está. Ela se aproximou perto o suficiente para ver as olheiras profundas sob seus olhos, para sentir a tensão irradiando de cada parte do corpo dele. Quando foi a última vez que você dormiu mais de 4 horas, ela perguntou. É a última vez que comeu uma refeição de verdade, não café e os snacks que o Kenji te traz. O maxilar de Alexander se contraiu. Eu agradeço sua preocupação, mas eu conheço meus limites. Com esse mesmo, Emily rebateu. Porque da onde eu estou vendo você já passou deles faz tempo. E eu entendo, alguém tentou matar sua mãe. Você está tentando protegê-la. Proteger a empresa. Proteger todo mundo. Mas não vai conseguir se destruir no processo. Algo brilhou nos olhos dele. Raiva talvez. Ou frustração. Mas por baixo disso Emily viu medo. Medo real. Cru. O tipo que alguém tenta esconder a todo custo. Se eu parar, ele disse baixinho, se eu desacelerar por segundo. Eu tenho que pensar no que poderia ter acontecido. Em qual perto eu estive de perdê-la. Em quantas pessoas dependem de mim para fazer isso direito. Então não, eu não posso parar. Não até isso acabar. A vulnerabilidade na voz dele quebrou algo dentro de Emily. Ela entendia aquele medo. Aquela necessidade desesperada de continuar se movendo para que o terror não alcançasse. O que ela disse suavemente. Então deixa eu te ajudar. Não só como as traduções, mas com isto. Você não precisa carregar tudo sozinho. Alexander a encarou longamente. E para sua surpresa, os ombros dele quedaram pouco parte daquele autocontrole rígido finalmente relaxando. Eu não sei como não carregar tudo sozinho, ele admitiu. É como eu sempre fiz. Bem, agora você tema a mim, disse Emily. Querendo ou não, então vamos. Nós vamos sair daqui, vamos comer comida de verdade, você vai comer e depois vai dormir pelo menos 6 horas. E amanhã a gente encara esse contrato juntos. Ela esperava que ele discutisse, mas ele simplesmente fechou o laptop com clique decisivo. Certo, mas eu dirijo. Você ainda não sabe andar direito por São Paulo. Eles terminarão em pequeno restaurante italiano. Nada extravagante, apenas comida boa e cantos tranquilos. Alexander pediu massa e finalmente comiu de verdade. Atenção começou a desaparecer de seu rosto centímetro por centímetro. Eles falaram sobre as negociações, mas também sobre outras coisas. A infância dele entre Tóquio e Califórnia. A relação como pai que havia falecido 5 anos antes. Apressado de herdar o peso do legado de sua mãe. Emily também se viu compartilhando. Sua infância tranquila na Pensilvânia. Seu amor por línguas. O semestre em Tóquio que mudou sua visão de mundo. E como havia escolhido a segurança do Meridian porque era lugar previsível quando tantas partes da vida não eram. Você é boa nisso, sabe, disse Alexander gesticulando como garfo. Em fazer as pessoas falarem se abrirem. Isso é uma habilidade de tradutora. Uso sua Emily Sorio. Sou minha eu acho. As pessoas são mais interessantes do que recebem crédito. A gente só precisa realmente ouvir. Eu não sou bom em ouvir, admitiu ele. Alexander disse eu sou bom em analisar, planejar, executar. Mas ouvir realmente, ouvir o que as pessoas não dizem, isso é mais difícil. Você é melhor nisso do que imagina. Você me ouviu hoje quando eu disse que você precisava parar, respondeu Emily. Os olhos dele encontráramos dela e algo mudou no ar entre eles. Uma consciência que vinha crescendo havia dias.
Tal vez desde o primeiro momento no escritório quando ele a encarou como aquele olhar intenso avaliador. Voce é fácil de ouvir, disse Alexander em voz baixa. Voce diz o que realmente quer dizer, sem jogos, sem agendas escondidas. É refrescante. O entediante, sugeriu Emily brincando. Definitivamente não entediante. O momento se estendeu carregado de possibilidade. Então o celular de Alexander vibrou. Ele olhou a tela. O encanto se quebrou. O hospital. Minha mãe quer uma videochamada. Mas quando olhou de volta para Emily havia algo novo em sua expressão. Algo que fez o coração dela bater mais rápido. Nos dias seguintes eles entraram em ritmo próprio. As manhãs e tardes eram consumidas pelo trabalho negociações intensas exaustivas que exigiam foco absoluto. Mas as noites passaram a ser deles. Jantares tranquilos onde desabafavam, conversavam e lentamente, cuidadosamente deixavam as defesas caírem. Emily começou a perceber pequenos detalhes como os raros sorrisos de Alexander transformavam completamente seu rosto. Como ele a ouvia com atenção total como se ela fosse a única pessoa no mundo. Como ele passou a trazer café todas as manhãs preparado exatamente do jeito que ela gostava mesmo ela nunca tendo dito. Ela também percebeu que ele a percebia. O jeito como os olhos dele sempre a encontravam nas reuniões. Como procurava ficar perto dela nos intervalos apenas perto o bastante para que seus ombros quase se tocassem. O leve suavizar da expressão quando ela entrava em uma sala. Era perigoso esse vínculo crescente. Ela era sua funcionária. O trabalho era temporário. Ela morava no apartamento da mãe dele sob a proteção dele. O desequilíbrio de poder era real e Emily era dolorosamente consciente disso. Mas também era consciente da forma como sua respiração falava quando ele dizia seu nome. Do quanto se sentia segura quando ele estava perto. Do quanto ansiava pelos debriefs noturnos aqueles momentos em que ele deixava a máscara de executivo cair era apenas Alexander complexo, intenso e surpreendentemente gentil. 3 semanas após o início das negociações a detetive Rodrigues ligou. Tinham conseguido um avanço. Robert Chen finalmente revelara como contratara em troca de redução de pena. E o nome era chocante executivo senior de dos principais concorrentes da Tanaka Industries. Prisões estavam sendo feitas. A ameaça garantiu Rodrigues havia terminado. Emily deveria ter sentido alívio. Mas em vez disso sentiu estranho vazio. Se a ameaça havia acabado, ela não precisava mais de proteção. Não precisava mais ficar no apartamento luxuoso. E quando o contrato fosse finalizado o que aconteceria em poucos dias graças à intensidade de Alexander, ela não precisaria mais do trabalho. Sua razão para estar no mundo de Alexander evaporaria. Naquela noite, Alexander pediu que ela ficasse até mais tarde. O escritório estava vazio, silencioso. Apenas os dois na sala de reunião, documentos espalhados pela mesa. Estamos perto, ele disse olhando os rascunhos finais do contrato. Talvez mais 2 dias de negociação e depois assinaturas. Vai realmente acontecer. Ele devia soar triunfante. Mas havia outra coisa em sua voz. Uma nota de incerteza, talvez medo. Voce conseguiu, disse Emily. Sua mãe vai ficar tão orgulhosa. Nós conseguimos, corrigiu Alexander. Eu não teria conseguido lidar com o lado japonês sem Voce. Suas percepções, suas traduções, a forma como Voce criou confiança com os executivos. Esse sucesso também me seu. Emily olhou para os contratos a pique de semanas de trabalho intenso. O que acontece depois? Perguntou baixinho. Depois das assinaturas, Alexander ficou em silêncio por muito tempo. Quando Emily ergueu o olhar, ele a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Eu falei sério quando fiz a oferta inicial, ele disse. Se você quiser ficar na Tanaka Industries, há cargo permanente. Chefe de relações culturais. Você trabalharia com todas as nossas operações internacionais, não apenas o Japão. E cargo significativo com muita responsabilidade. Era uma proposta dos sonhos, o tipo de oportunidade pela qual as pessoas batalhavam durante anos. Emily sabia que deveria dizer sim na mesma hora, mas algo assegurou. Isso que você quer, ela perguntou. Que eu fique. Como funcionária, a pergunta ficou suspensa, pesada com tudo o que não haviam dito. Alexander se levantou caminhando até a janela, mãos nos bolsos, o gesto que Emily aprendera significar que ele estava lutando com algo difícil. O que eu quero, disse ele finalmente, é complicado por uns 12 fatores diferentes. Você trabalha para mim. Alexander disse a voz baixa controlada. Você salvou a vida da minha mãe, o que cria uma obrigação.
Voce está sob nossa proteção. Todos os limites profissionais dizem que eu deveria manter isso estritamente profissional. Ele se virou para encará-la e a intensidade em seus olhos tirou o ar de Emily. Mas o que eu quero, apesar de tudo isso, é te levar para jantar. Não debriefing. Não uma refeição de trabalho. Encontro, de verdade. Quero passar tempo com você que não tenha nada a ver com contratos traducos ou tentativas de assassinato. Quero saber tudo sobre você. Todas as coisas sobre as quais não tivemos tempo de conversar porque estamos ocupados demais salvando acordo de $3 bilhões. O coração de Emily martelou. Alexander, eu sei que o timing é péssimo, ele continuou. Sei que é complicado e se você dizer não se quiser manter tudo profissional eu vou respeitar completamente. Se o trabalho não será afetado, mas eu precisava dizer, precisava ser honesto. Emily se levantou aproximando-se atraída pela vulnerabilidade na voz dele pela esperança cuidadosa em seus olhos. Você disse que não tem tempo para jogos, ela disse. Eu também não tenho. Então vou ser honesta também. Eu quero esse jantar. Quero essas conversas. Quero te conhecer fora de toda essa intensidade corporativa. Mas eu tenho medo. Medo do desequilíbrio de poder. Do que acontece se não der certo. Medo de perder esse trabalho que se tornou mais importante para mim do que eu imaginava. Eu também tenho medo, Alexander admitiu. Eu não faço isso. Não deixo pessoas entrarem. Não misturo pessoal com profissional. Mas você está na minha cabeça desde aquela primeira reunião e eu não consigo mais fingir que não estou completamente atraído por você. Eles ficarão ali perto o suficiente para se tocarem com as luzes da cidade brilhando do lado de fora da janela e os contratos esquecidos na mesa. Então, o que a gente faz, Emily sussurrou. Nós terminamos o contrato, disse Alexander. Conseguimos as assinaturas. Finalizamos o acordo. E então você decide se quer aquele cargo permanente. Não por obrigação ou proteção, mas porque realmente quer. E quando essa decisão estiver feita, quando as linhas profissionais estiverem claras, eu te convido para jantar de verdade. Era sensato, cuidadoso, tudo o que ela deveria querer. Mas Emily ouviu sua própria voz dizendo Alexander ergueu uma sobrancelha leve sorriso surgindo. Nos reconhecemos que a vida é curta e imprevisível. Que alguém tentou envenenar sua mãe 3 semanas atrás e isso coloca tudo em perspectiva. Nos reconhecemos que seja claro que isso é entre nós. Existe a pesar das estruturas corporativas e das fronteiras profissionais. E podemos ser inteligentes cuidadosos. Mas não negar. O sorriso de Alexander se abriu raro genuíno transformando completamente seu rosto. Eu gosto mais da sua versão, ele disse. E então a mão dele estava em seu rosto o polegar acariciando sua bochecha seus olhos pedindo permissão enquanto ele se inclinava. Emily respondeu fechando a distância pressionando os lábios nos dele em beijo que parecia ao mesmo tempo como voltar para casa e saltar de precipício. Ele a beijou suavemente no começo cauteloso como se ela pudesse desaparecer se ele pressionasse demais. Mas quando Emily envolveu os braços em seu pescoço puxando, o para mais perto o beijo se aprofundou. Semanas de tensão e distância cuidadosa finalmente rompendo. Quando se afastaram ofegantes, Alexander apoiou a testa na dela. Isso complica tudo, murmurou. E Emily respondeu. Está tudo bem mais do que ok. Ele a beijou de novo mais suave, cheio de promessa. Mas ainda temos trabalho. O contrato. Emily riu. Sempre o homem de negócios. Diz a mulher que acabou de reescrever nossa relação profissional no meio da sala de negociações, rebateu Alexander, mas seus olhos estavam quentes. A intensidade habitual suavizada por algo que parecia felicidade. Eles ficarão assim por tempo abraçados com os contratos esperando pacientemente na mesa. A manhattan mais negociaco é mais complicado, é mais navegação cuidadosa, do que estavam se tornando para o outro. Mas naquela noite no escritório silencioso com vista para a cidade, Emily permitiu-se acreditar que salvar Yoko Tanaka tinha sido o começo de algo muito maior do que ela poderia imaginar. Ela não fazia ideia do qual certa Yoko estava. A assinatura final do contrato aconteceu em uma quinta-feira de manhã, exatamente mês após a tentativa de envenenamento no Meridian. A sala de conferências estava cheia de executivos, advogados e representantes da mídia registrando o acordo histórico de $3 bilhões que mudaria a indústria de semicondutores.
Emily ficou perto do fundo observando enquanto Alexander apertava as mãos dos executivos japoneses e americanos seu rosto composto e profissional. Mas quando seus olhos encontraram os de lado a outro lado da sala, Emily viu o sorriso privado aquele que era só para ela. Yoko Tanaka estava sentada em lugar de honra recuperada o suficiente para comparecer embora os médicos insistissem para limitar o tempo dela ali. Elegante como sempre em terno azul marinho sob medida, seus olhos atentos absorviam cada detalhe. Quando as assinaturas foram concluídas e as câmeras começaram a disparar, Yoko se levantou e fez breve discurso em japonês que Emily traduziu para os presentes brasileiros e americanos. Este contrato representa não apenas uma parceria de negócios, mas a construção de uma ponte cultural, disse Yoko, sua voz firme a pesar de tudo que havia enfrentado. Ele quase foi interrompido por aqueles que temem cooperação e progresso. Mas graças à rapidez, a coragem e a dedicação de muitas pessoas ele foi concluído hoje. Ela fez uma pausa. Sou particularmente grata a senhorita Emily Carter, cujas águas salvaram minha vida e cujas habilidades nos trouxeram até este momento. A sala explodiu em aplausos e Emily sentiu o rosto esquentar enquanto todos se viravam para ela. O olhar de Alexander, porém, estava cheio de orgulho. Quando as formalidades terminaram, ele atravessou a multidão até chegar ao lado dela. Como se sente? Ele perguntou baixinho. Ao ver tudo concluído, surreal, admitiu Emily. Mês atrás eu estava servindo vinho. Agora faço parte do fechamento de contratos bilionários. Você é muito mais do que parte disso, disse Alexander. Você foi essencial. Eu falei sério sobre a posição permanente chefe de relações culturais. A oferta continua válida independentemente de qualquer outra coisa entre nós. Você a conquistou. Emily olhou esse homem complexo e intenso que de alguma forma havia se tornado central em sua vida em apenas mês. Eu aceito, ela disse. A posição, quero continuar esse trabalho. Mas como uma condição. Diga, Alexander respondeu. Mantemos limites claros. Profissional durante o expediente. Pessoal fora dele. Não quero que ninguém pense que consegui esse cargo por causa do nosso relacionamento. Eu preciso saber que conquistei por mérito. O sorriso de Alexander foi caloroso, genuíno, suavizando completamente sua severidade habitual. Feito. Ele fez uma pausa. Mas devo te avisar, manter as coisas puramente profissionais perto de você vai ser desafio. Você vai conseguir, disse Emily sorrindo de volta. Você é muito bom em controle. Não tão bom quanto eu pensava, admitiu. Pelo menos não quando o assunto é você. A celebração continuou ao redor deles, champanhe fluindo, executivos fazendo networking, novas negociações surgindo. Mas Emily só conseguia sentir a presença de Alexander ao seu lado e o início de algo real crescendo entre eles. Mais tarde, a detetive Rodrigues apareceu parabenizando os pelo sucesso do contrato e dando atualizações sobre o caso. O executivo senior que contratou Robert Chen vai enfrentar várias acusações, disse ela. E a investigação descobriu uma grande rede de espionagem corporativa. Seu depoimento será crucial no julgamento. Está pronta para isso o mais pronta possível, respondeu Emily. Bom, você tem coragem, senhorita Carter. Poucas pessoas teriam agido como você naquela noite. Depois que Rodrigues saiu, Yoko chamou Emily como gesto. A empresária estava sentada em canto como uma verdadeira matriarca, recebendo visitas de executivos importantes, mas fez questão de abrir espaço para Emily ao seu lado. Estou retornando a Tokio na próxima semana, disse Yoko. Os médicos me liberaram para viajar e o conselho precisa de mim lá. Mas antes de partir, eu queria te dizer algo. Ela segurou a mão de Emily e apertou ainda forte. Quando eu estava naquele hospital me recuperando do veneno, tive muito tempo para pensar na vida. No que realmente importa. Eu construí império, sim. Mas também construí paredes. Esquece às vezes que sucesso nos negócios não significa nada sem conexão humana. Ela olhou para o outro lado da sala onde Alexander conversava com executivos japoneses. Meu filho aprendeu essas paredes comigo. Ele é brilhante nos negócios, mas sempre teve dificuldade em deixar as pessoas se aproximarem. Até você. Os olhos de Yoko voltaram para Emily, quentes cheios de carinho. Você salvou minha vida naquela noite no Meridian. Mas também salvou algo dentro de Alexander. Você mostrou a ele que abrir o coração não é fraqueza e se enforca. Por isso sou ainda mais grata. Emily sentiu lágrimas arder em seus olhos. Senhora Tanaka.
Eu não sei o que dizer. Diga que vocês vão cuidar do auto, responde Hyoko. Diga que terá paciencia com ele quando ele for intenso demais, focado demais. Diga que deixará ele ter paciencia com você quando você duvidar de si mesma. E diga que vai lembrar que as melhores parcerias nos negocios e na vida são construídas sobre respeito mútuo e confiança. E coragem para ser vulnerável. Eu prometo, sussurrou Emily. Hyoko sorriu, apertou sua mão mais uma vez e então a soltou. Ótimo. Agora vai celebrar. Você conquistou este momento. Os dias que se seguiram foram turbilhão. Emily se mudou para novo apartamento escolhido por ela, pago com seu salário agora muito maior. Estabeleceu-se em seu novo cargo trabalhando com equipes internacionais da Tanaka Industries, construindo pontes entre culturas e línguas. E navegou sua relação com Alexander, aprendendo o ritmo delicado de combinar colaboração profissional com conexão pessoal. O primeiro encontro oficial aconteceu 2 semanas após a assinatura do contrato. Alexander a levou para restaurante japonês aconchegante e autêntico no estilo dos cantinos gastronômicos mais íntimos e valorizados da cidade. Eles conversaram por horas sobre tudo e sobre nada, finalmente livres da pressão das negociações e dos perigos recentes. Eu nunca te agradeci da maneira que ele disse Alexander em certo momento, estendendo a mão para segurar a dela. Por tudo. Por salvar a vida da minha mesim, mas também por me enxergar. Não o CEO, não o herdeiro de império, mas eu, Emily, entrelaço os dedos nos dele. Eu gosto de você, sou você, disse com simplicidade. O CEO é impressionante, claro, mas o homem que me traz café de manhã que trabalha demais porque se importa demais. O homem que está aprendendo a deixar alguém dividir o peso com ele. E esse que eu estou começando a amar. A respiração de Alexander falou. Amando, sim, disse Emily, o coração disparado, mas a voz firme. Isso é problema mais do que o respondeu Alexander, os olhos escuros brilhando à luz das velas. Porque eu já estou lá. Desde que você entrou no meu escritório pela primeira vez, nervosa, mas se recusando a se intimidar. Você me desafiou, me apoiou, viu além de todas as minhas defesas. Eu nunca tive chance. Eles deixaram o restaurante de mãos dadas caminhando pelas ruas de outono da cidade, as luzes urbanas pintando tudo em tons dourados. Alexander puxou Emily para uma porta discreta e a beijou devagar, profundo, uma promessa do que viria. Nos meses seguintes construíram algo real. Nem sempre foi fácil. A intensidade de Alexander às vezes colidia com a necessidade de equilíbrio de Emily. A independência dela às vezes irritava o instinto protetor dele. Eles discutiram. Tiveram mal-entendidos, momentos de dúvida, mas também tiveram risadas. Conversas de madrugada sobre tudo, desde estratégias empresariais até memórias de infância, manhãs tranquilas com café e jornais. Crescimento constante de intimidade e confiança, o tipo que nasce quando duas pessoas escolhem dia após dia estar presentes uma para a outra. Emily floresceu em seu novo papel. Viajou para Tóquio, fortaleceu relações com parceiros japoneses, desenvolveu programas de treinamento para comunicação cultural. Descobriu talento natural para construir pontes, algo que ia além da linguagem. E Alexander aprendeu a compartilhar o peso da liderança, a confiar nos insights de Emily, a enxergar valor no trabalho conjunto, a abandonar a crença de que precisava fazer tudo sozinho. A tentativa de envenenamento de sua mãe o aterrorizara, mas também lhe ensinara que conexão, embora arriscada, era preciosa. 6 meses após a assinatura do contrato, Alexander convidou Emily para jantar em restaurante exclusivo no centro. Emily se arrumou com cuidado, percebendo algo especial no convite, na escolha precisa do local, na atenção que lhe parecia ter dado a cada detalhe. Quando chegou, reconheceu a sala imediatamente. O Meridian havia reaberto completamente, renovado, nova gestalt, segurança reforçada, o espaço elegante onde tudo havia começado. Alexander a esperava na mesa, se trajando terno escuro, a expressão suavizada pela luz das velas. O restaurante estava vazio exceto por eles, o andar inteiro reservado para a noite. Você reservou o restaurante inteiro? Perguntou Emily ao se sentar. Eu queria privacidade, respondeu Alexander. Para o que vou dizer? O coração de Emily acelerou. Eles haviam falado sobre futuro, sim, mas sempre em termos vagos, possibilidades, esperanças. A expressão de Alexander, porém, era algo completamente diferente. Definitivo, 6 meses atrás você salvou a vida da minha mãe nesta sala, comunicou Alexander.
Voce avanco quando todos hesitaram. Confio nos seus instintos agio com coragem mudou tudo. E ao fazer isso, voce me mudou. Ele estendeu as duas mãos e segurou as dela. Eu cheguei a São Paulo com medo e raiva determinado a consertar tudo sozinho, mas voce me mostrou que forca não é carregar tudo. E sabe quando deixar algo entrar. Quando dividir o peso. Quando construir algo juntos. Os olhos de Emily se encheram de lágrimas. Ela sabia exatamente para onde isso estava indo. E Alexander continuou a voz baixa firme carregada de sentimento. Esses 6 meses com voce fóramos melhores da minha vida, continuou Alexander. Não por causa do sucesso do contrato ou pelas conquistas nos negócios. Por sua causa. Por quem eu sou quando estou com voce. Pelo futuro que eu consigo imaginar agora, futuro que eu nunca consegui enxergar antes. Ele soltou uma das mãos de Emily para pegar uma pequena caixa no bolso. Ao abri-la revelou anel deslumbrante diamante e platina elegante atemporal. Emily Carter le disse a voz baixa sincera. Eu não sou bom nisso. Não sou bom com gestos românticos ou discursos bonitos. Mas eu sei o que eu quero. E eu quero voce como minha parceira nos negócios e na vida. Como a pessoa para quem eu volto para casa. A pessoa com quem construo sonhos. A pessoa que eu escolho todos os dias. Sua voz falou a emoção rompendo seu controle habitual. Voce quer se casar comigo. Emily não conseguiu falar no início. As lágrimas transbordaram a emoção tomando conta alegria surpresa, amor tudo de uma vez. Ela assentiu primeiro várias vezes antes de conseguir encontrar a voz. Sim, com certeza sim. O sorriso de Alexander era brilhante, cheio de alegria, o tipo de sorriso que Emily aprendera a amar. Ele deslizou o anel em seu dedo, levantou-se e apoxou para os braços, beijando a enquanto garçons discretos serviam champanhe e as luzes da cidade brilhavam através das janelas. Naquele salão onde o perigo havia surgido e a coragem havia respondido, onde o mato de gentileza havia acendido algo que nenhum dos dois esperava, Emily e Alexander se abraçaram e começaram a construir o alicerce do futuro deles. Mais tarde, enquanto dançavam ao som de uma música suave no restaurante vazio, Emily pensou em como a vida podia ser imprevisível. Como único momento de coragem de avançar em vez de se esconder tinha mudado tudo. Como salvar uma vida de alguma forma tinha salvado a dela também. Abrindo portas que ela nunca soube que existiam. Em que você está pensando? Alexander perguntou com o rosto encostado aos cabelos dela. Que o destino tem senso de humor bem estranho, Emily respondeu. Que o Meridian era para ser meu lugar seguro e invisível. E acabou sendo o começo da coisa mais extraordinária que já aconteceu na minha vida. Você é a coisa extraordinária, Alexander disse suavemente. Todo o resto são apenas detalhes. Eles balançaram juntos à luz das velas. Dois coracos que se encontraram em meio à crise e decidiram construir algo bonito a partir do caos. O céu é a tradutora, o protetor é a construtora de pontes. Dois mundos aprendendo que a maior aventura era abrir o coração para o amor. Do outro lado da cidade, em quarto de hospital, Hyoko Tanaka recebeu uma videochamada do filho. O rosto dele radiante ao mostrar o anel de Emily contra a novidade. Ela sorriu sem surpresa e profundamente satisfeita. Sabia que estivera certa naquela noite, no hospital, quando dissera a Emily que salvar vidas acontecia de muitos jeitos diferentes. Do lado de fora do Meridian começou a cair uma chuva leve, lavando as ruas da cidade seguindo seu ritmo infinito. Lá dentro, Emily e Alexander dançavam o futuro ainda não escrito, mas cheio de promessa. Amor construído sobre confiança, coragem e a disposição de apostar em algo inesperado e maravilhoso.